Boa noite a todos e todas. É um prazer tê-los aqui hoje, na primeira live de 2022, um ano especial, pois a Colmeia faz 80 anos de existência. Sempre um centro por excelência de orientação profissional. Em nome da Colmeia, agradeço a participação de todos. A Colmeia, instituição a serviço da juventude, atua na formação de diferentes públicos, crianças e adolescentes, através do Grêmio, qualificação para jovens e jovens adultos, orientação profissional para jovens e adultos, e também na formação de orientadores profissionais. A live dessa noite se insere nesse segmento de ação da Colmeia. Nosso carro-chefe, um dos nossos carros-chefe, é o curso de formação de orientadores profissionais, teoria, técnica e prática. Ele é bem caprichado, aborda a orientação profissional dirigida aos mais diferentes públicos, jovens que buscam fazer a sua escolha através de itinerários formativos no ensino médio, jovens com vistas à formação universitária, adultos em transição de carreira e adultos em fase de aposentadoria. Pelo site, vocês podem acompanhar a programação da Colmeia e as demais que já fizemos. A live de hoje vai ser gravada e acessível pelo site da Colmeia. Ao final dessa apresentação do Marcelo, eu vou abrir para as dúvidas e nós vamos ter meia hora, o Marcelo vai falar durante 45 minutos, tem meia hora para debate. O mundo de hoje não se parece com o de ontem, e muito menos com o que será amanhã. É preciso aprender a navegá-lo, se orientar em uma realidade cada vez mais complexa, incerta, ambígua e volátil. E tudo isso em um ritmo que não para de acelerar. Agora, para onde estamos indo? O que o futuro te reserva? E como encontrar o seu lugar em meio a tudo isso? Ou mesmo repensar esse lugar? O tempo em que vivemos afeta as nossas escolhas e oportunidades durante toda a vida. Quem sou eu hoje? Quem eu quero ser um dia? E como fazer para chegar lá? Existe um lugar para procurar as respostas. Esse lugar é aqui, na Colmeia, presencial ou digital, em qualquer momento da vida, para mergulhar fundo na realidade do nosso tempo. Esse tempo em que todos nós estamos inseridos, com suas contradições e complexidades, mas principalmente suas potencialidades. A vida não espera, e para acompanhar é preciso se conhecer o mundo profissional e ter projeto. Para quem quer encontrar seu caminho profissional, mudar de rumo, ou mesmo ajudar os outros nessa busca, a Colmeia é o lugar certo. Colmeia, aqui se luta por um mundo melhor. O tema escolhido por nós para a abertura desse ano é Identidade Profissional no século XXI. Vou contar para vocês algumas ideias que nos levaram a criar esse tema. A identidade está a todo tempo em pauta. O quem sou eu como condição de existência. Todo pedido por orientação profissional traz junto outro pedido, o de construção da identidade. Trabalhar e expressão da identidade estão imbricados. Mas continua sendo assim num mundo revolto, como nesse começo de século. Eu digo começo de século, apoiada em Joel Birman, que fala
que o século XXI começou o século XXI começou com a pandemia, não lá em 2001. A identidade das minorias sociais, na verdade, maioria, alijadas dos privilégios, exigem políticas afirmativas e espaço de participação e expressão com toda a razão. As redes sociais oferecem exposição de todo tipo de excentricidade, que muitas vezes são entendidas como expressão criativa, expressão da singularidade. Nessa perspectiva, o importante é aparecer, exibir a identidade nas mídias. A identidade vendida nas redes sociais a todo tipo de exibicionismo, como o do neto do Silvio Santos no Big Brother Brasil, deixando público o seu apartamento cheio de brinquedos. Não faltam orientações para o sucesso. Passo a passo, ensinado por youtubers. Tem uma ideia muito original, invente uma marca, busque um bom mote, vai estudar no exterior. O diploma lá de fora é muito mais precioso do que o nosso daqui. A identidade pregada como ideal pela ideologia pós-ultramoderna é da pessoa que se constrói a si mesma, que cuida da própria imagem, que sabe se vender, da pessoa que tica a lista de competências necessárias para alcançar o sucesso. Qual será a identidade do profissional do século XXI? Qual a importância do trabalhar para a identidade e qual a importância da identidade para o trabalhar? A pessoa tem uma identidade ou, como diz a psicanálise, identidades? Passo a bola para o nosso querido Marcelo Ribeiro, que é psicólogo, especialista em orientação profissional, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, doutor em psicologia social, livre-docente em psicologia social e do trabalho pela USP, professor associado do Instituto de Psicologia da USP, onde é pesquisador, orientador de mestrado e doutorado, docente de graduação e de pós-graduação, autor desse livro maravilhoso que está aqui. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma felicidade estar aqui de novo, entre amigos, entre amigas, um monte de gente conhecida. Então, vamos lá discutir, acho que é um tema que é importante, que é a questão da identidade. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, fica mais tranquilo da gente trabalhar, vocês irem vendo, né? Então, eu acho que assim a gente da ciência não deve nunca esquecer das artes, né? Eu tenho cada vez mais olhado para as artes e tem um quadro que eu gosto bastante, que é esse da Tarsila do Amaral, se chama Os Operários, né? Que é um quadro que retrata o fluxo migratório para a cidade de São Paulo na época da industrialização, no início, né, das primeiras décadas do século XX, e agora como seria, né? Esse movimento aí com todo mundo de máscara, protegido, acho que essa é uma questão importante. E a Estela colocou bem, né? A questão da identidade é uma questão importante, a questão tanto da identidade quanto das políticas de identidade, o quanto a identidade ela torna alguém, ou traz o posicionamento e a possibilidade de alguém ser alguém no mundo, ao mesmo tempo que também retira uma série de possibilidades de direitos de ser no mundo, a gente está vendo isso, né? Então, a cor da pele, o gênero, a sexualidade, isso pode te dar um lugar reconhecido no mundo, ao mesmo tempo que pode te tirar uma série de direitos, né? Que para alguns são considerados privilégios, essa é uma discussão importante. Então, vamos discutir esse ponto, né? Para a gente responder essa pergunta, o que seria a identidade de trabalho no mundo que a gente vive? Né, eu estou usando identidade de trabalho, eu já vou explicar, né? Não necessariamente identidade profissional, porque eu acho que a identidade profissional está dentro da identidade de trabalho, que é um pouquinho maior. Se a gente pensar um pouquinho a ideia de profissão como algo atrelado a uma formação, nem todo mundo tem essa formação e nem todo mundo vai trabalhar de forma formalizada, né? O último dado do IBGE que eu pesquisei, no Brasil, metade das pessoas que trabalham não tem emprego formal.
né? E tanto parte está na informalidade, parte está sendo empreendedor. Isso é um ponto importante, um caminho aí que a gente tem que começar a pensar como pensar essas questões. O que alguns livros que iluminam aí, me inspiram, né, para pensar, é importante, não precisa anotar nada, eu deixo essa apresentação para quem quiser, vai ficar gravado também, né, então vocês podem dar uma olhada, né, aí são as referências. Eu vou me inspirar nesse texto que eu escrevi o ano passado, a convite, né, um pouco para pensar a identidade de trabalho, né, e vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né, a identidade, ela, cada vez mais, e a Estela tocou num ponto importante que o Joel Biermann coloca, a questão da pandemia, né, como início do século XXI, interessante essa ideia. De qualquer forma, a pandemia nos mostrou várias coisas, né, entre elas a questão de que, bom, nós somos seres contraditórios, né? E a identidade mostra muito isso, né? Aquela ideia de que você é um ser íntegro que tem todas as características e que tá bem combinado com a característica que se imagina para uma pessoa parecida com você. Isso a pandemia tem desconstruído claramente, o mundo contemporâneo tem desconstruído, né? Pensar um pouco a identidade como espaço da contradição, como espaço da diferença, como espaço do conflito. Nós temos dimensões, de novo, voltando à Estela, eu penso em identidades também, nós temos dimensões da identidade, e muitas vezes essas dimensões elas estão em conflito, elas se chocam, né? Então, é interessante, eu tenho dado algum tempo um exemplo de uma ex-aluna nossa de doutorado, que ela participa de um movimento, que eu nunca consigo me lembrar o nome, mas que é um movimento de um grupo de mulheres católicas que pensam e lutam em prol do aborto. Eles vão dizer, nossa senhora, mas aborto e cristianismo não combinam, mulheres... Ou seja, elas fizeram uma síntese, elas fizeram uma síntese possível que, à primeira vista, parece contraditória, mas do jeito que elas construíram, é possível, encontraram pessoas que tinham a mesma síntese, né? Então, a gente deve pensar a identidade dessa maneira, né? Este autor, o Gustave Nicolas Fischer, que é um psicólogo social francês, ele fala disso, né? Dessa ideia síntese que vai unir o psicológico ao social, né, e vai ajudar a gente a compreender como é que se dão nossas relações com o mundo, essas complexas relações, e o que tem de diferente e semelhante entre si e entre as pessoas. E acho que tem uma característica muito importante. A ideia de identidade, ela nem aprisiona a pessoa numa característica e nem separa a pessoa dos universos sociais e simbólicos. Para mim, essa é a força, e muitos dizem que é a fragilidade da ideia de identidade, né? Mas a identidade estabelece um pouco e possibilita essa relação eu outro, né? A imagem ali mostra muitas, várias possibilidades, né, de construção, e a identidade ajuda a responder 3 perguntas básicas, né? Quem sou eu para mim mesmo? Quem sou eu para os demais? E quem são os outros para mim, né? Então, é importante essa imbricação no social e o meu lugar na sociedade. Esse é um ponto importante. E aí, pensar um pouco, e aí é só um convite para reflexão, né? E aí é uma briga não, mas uma discussão saudável, né? Um fórum, uma arena de debate saudável entre, bom, qual é o foco, né? O psicológico, o social, a identidade se constrói no social, a identidade se constrói no pessoal, a psicologia tradicional pensava a identidade no pessoal, a sociologia tradicional pensava a identidade no social, e eu penso que tanto a sociologia contemporânea quanto a psicologia contemporânea tem focado muito na interação e na relação. Aí pensar um pouquinho qual é essa relação, qual é essa interação, mas é importante. E a identidade é um conceito ponte, né? A identidade... Marcelo, Oi. desculpa interromper. É que para nós que estamos assistindo, você congelou na primeira imagem a apresentação. Ah, é? Então vou... Ué. Nós estamos ainda com o desenho do quadro, o primeiro. Ué. Então, peraí, eu vou tirar e vamos ver se volta. Vamos ver se vai de novo. Onde que está agora? Também naquele primeiro. Então, peraí, vamos ver aqui. O que eu faço? Ô Marcelo, se você estiver usando ele em tela cheia, já abre ele em tela cheia, volta para a tela do Zoom, e na hora de compartilhar, você não compartilha a estrutura do slide, compartilha ou tela cheia. É porque eles ficam separados aí. Ah, entendi. Peraí, mas como é que eu vou... Peraí.
E agora, como é que eu entro no Zoom? Pode usar o Alt Tab aí, que alterna entre as janelas. Alt. E Tab. Ah. Certo. Aí, quando você der o share, só procurar a tela cheia. Isso, É maravilha. isso? Maravilha. Deu? Então, peraí, vamos ver onde eu estava. Objetivo: compreender a identidade de É. trabalho na contemporaneidade. Então deixa eu rapidinho voltar aqui nas coisas que eu tinha. Então, eu mostrei alguns livros, né? Vocês estão vendo agora? Está mudando? Sim, sim. Tá. Então pronto. Esse é o livro que eu falei, né? Que era o livro de referência, né? Que eu publiquei um capítulo. E eu tava entre esse e o próximo slide, tá? Só para... eu estava adentrando esse slide aqui e iria para o próximo, que é este aqui. Agora está mudando. Tá, sim. Então, vamos lá. Então, vamos pensar, continuando o raciocínio, qual é a importância da identidade para a vida, né? Então, a identidade é esse confronto entre a pessoa e o contexto. A identidade corporifica, a identidade expressa, a identidade representa, a identidade constrói, e a identidade mostra e demonstra essa relação, esse confronto, e é confronto no bom sentido da palavra confronto, né? Entre a pessoa, a dimensão da singularidade e a dimensão do social, da dimensão sociocultural. E é um processo que integra a pessoa à sociedade, muitas vezes desintegra, né? Faz com que a pessoa se desvincule, né? E ela permite experimentar quem você é, elaborar uma compreensão de si, compreender como as outras pessoas te veem, elaborar uma interpretação de mundo e ter um guia. Então, quando você tem que tomar decisões, a identidade te ajuda muito. Como o Edgar Schein falou, é uma âncora, né? Que te ajuda muito aí para pensar, né? Quais seriam alguns elementos, né? O Mats Alvesson, que é este da ponta aqui, que é um psicólogo organizacional da Suécia, ele participa de um grupo que se chama Critical Management Studies, os estudos críticos, né, da administração, e um dos conceitos-chave que ele utiliza é o conceito de identidade, e ele fala que a identidade tem quatro pontos, né, para a gente pensar. Ela define as nossas características centrais, ela define uma certa coerência, apesar de eu disse dessa possibilidade de contradição, ela nos distingue, tanto dos outros como de nós mesmos, ela dá uma diretriz para a nossa tomada de decisão. Esse é um ponto importante, né? Como é que a gente pode pensar a construção da identidade na contemporaneidade? Nesse livro que eu escrevi sobre carreiras, eu tenho um capítulo sobre identidade, e eu vejo que tem algumas díades ou algumas relações que vão sendo... Eu posso construir uma identidade mais focada numa dimensão individual, e a sociedade tem nos convocado muito isso, toda essa discussão, e não dá para a gente fugir dessa discussão da vacina, né, sobre a liberdade individual de não ser vacinado, o dever coletivo de ser vacinado, mostra um pouco, o trabalho também é construído nessa relação. Se eu quero uma relação com o trabalho mais estável, mais flexível, nem todo mundo está aberto à flexibilidade, apesar desse discurso amplo de flexibilidade. Uma boa parte das pessoas não está disposta à flexibilidade, as pessoas até ingressam numa lógica flexível por uma impossibilidade, mas a maioria não. A última pesquisa que eu vi, que tentava avaliar um pouquinho a questão da flexibilidade, dizia que entre 25% e 30% das pessoas estavam disponíveis a serem flexíveis, né? Se eu vou organizar minha vida a partir de uma instituição mais tradicional de trabalho, se o meu trabalho vai estar disperso nas redes sociais a partir de projetos, tá aí a lógica que ganhou destaque na pandemia dos nômades, né? Dos nômades digitais, então os países convidando as pessoas para virem trabalhar em qualquer lugar, porque não importa onde ela está, né? O trabalho dela pode ser feito à distância. Se eu quero ter como característica do meu trabalho a mudança ou a permanência, a pouca mudança, e a identidade é também este conflito entre a permanência e a mudança. Se eu quero ter um jeito de trabalhar mais específico, por exemplo, numa profissão, eu sou psicólogo, eu quero trabalhar como psicólogo, ou se eu estou aberto a novas possibilidades. Então, nesse sentido, eu gosto muito desse autor, uma referência aí, o Claude Barre, que infelizmente nos deixou aí há uns 2, 3 anos atrás, muito jovem, com 60 anos, né? É um sociólogo francês que trabalhou muito com identidade, e principalmente identidade profissional, identidade de trabalho, que ele dizia, olha, se falava muito identidade pessoal e identidade social, e identidade pessoal seria construída a partir da reprodução da identidade social. E o que ele diz, não, no mundo contemporâneo não é bem assim.
uma pessoa, quando assume uma identidade, ela reconstrói essa identidade. Então, a identidade social ela é reconstruída a cada pessoa que assume essa identidade. Então, por isso que ele prefere o termo construções identitárias do que propriamente identidade. Por quê? Porque cada pessoa que assume uma identidade, ela interpela o contexto e faz esse contexto mudar também. Por quê? Porque a identidade assume de vez essa característica relacional. Então, muda tanto a pessoa quanto o contexto. Obviamente que isso depende da pessoa, depende do contexto, depende de uma série de coisas. Obviamente, alguém que tem mais poder nas relações sociais consegue fazer esse processo de um modo um pouco mais enfático. Pessoas que têm menos poder têm mais dificuldade disso. Que é a discussão de autonomia, quem pode ser autônomo no mundo. Esse é um ponto importante. E aqui, ele e outro colega dele, o Didier Demasier, também ambos da Université de Versailles, na França, eles dizem que a gente tem que, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente tem que dar contas para o mundo, dar contas para si, ou seja, prestar contas para si e prestar contas para o mundo. Então, parte do que nós somos é o que a gente constrói para as outras pessoas e parte do que nós somos é o que a gente constrói para si. E o conflito, a resultante disso é que vai gerar a nossa identidade, que pode ser uma ruptura com o que nós somos, e aí tem um ponto que a pandemia deixou escancarado, e no campo da orientação profissional sempre foi um ponto importante, a questão da família. A família é um ponto-chave. E aí o que a gente quiser definir como família, mas eu estou pensando nas figuras de referência nomeadas como família pelas pessoas. Elas são ponto-chave para definir o nosso futuro, seja no sentido de reprodução, seja no sentido de ruptura. E a sociedade que a gente vive também, seja no sentido de reconhecimento ou não reconhecimento. Então, esse ponto da família é um ponto fundamental. E como a Estela bem marcou, o trabalho é uma das dimensões da identidade. E aí há outras tantas que convivem junto, o gênero, a raça, a etnia, a classe, sexualidade, religião, e etc. Mas o trabalho, no mundo de hoje, e de novo, a pandemia deixou muito claro isso, a discussão central da pandemia era o que era mais importante, a saúde ou o trabalho, que para mim sempre foi um falso dilema, os dois são importantes e de alguma maneira, o Estado tem que garantir plenamente os dois, tanto a saúde quanto o trabalho para as duas pessoas, coisa que o Brasil tem garantido pouco, mais a saúde, menos o trabalho atualmente, mas o trabalho tem um lugar-chave, seja aqueles que trabalham diretamente, seja aqueles que oferecem condição para que outras pessoas possam trabalhar. E vivemos ainda no capitalismo, e por mais que ele tenha dado aí já sinais de falhas ou sinais de cansaço, mas o trabalho é uma das dimensões centrais da vida. Por isso que, por exemplo, uma experiência de desemprego é tão impactante, a experiência de não ter emprego é tão impactante também, a experiência de não conseguir trabalhar, a experiência de trabalhar numa coisa que não faça sentido. E eu gosto desse termo, identidade de trabalho. E ele tem, no português não tem tanto essa lógica, mas no inglês tem um pouquinho mais. Pensar um pouquinho a identidade de trabalho, ou seja, a identidade a partir da atividade que eu faço de trabalho, eu penso trabalho sempre não num conceito abstrato, mas a ideia de que eu faço algo em determinado momento, em determinado contexto, isso define a minha relação com esse trabalho e parte da minha identidade, e o próprio trabalho da identidade. Ou seja, o trabalho de construção da identidade. Ambos atuam conjuntamente, E como ali está na figurinha ali, é uma dimensão importante aí da nossa vida, E aí pensar um pouquinho, Pensar um pouquinho o que significa o trabalho na nossa vida. E eu vou retomar dois autores, o Robert Castel, que é um sociólogo já falecido há alguns anos, que ele diz que, nós temos 3 opções na vida, no mundo capitalista. Ou a gente trabalha, ou alguém trabalha pela gente, ou o Estado nos sustenta, a não ser que nós sejamos donos da riqueza. Mas isso é 0,5% da população mundial. A grande maioria tem que trabalhar para gerar renda, E o que o trabalho garante? Garante a satisfação das nossas necessidades básicas. Segundo David Blumstein, que é um autor importante, contemporâneo da orientação profissional, esteve no congresso o ano passado, de orientação profissional, de modo remoto também, e ele tem esse livro que eu recomendo para quem tem a possibilidade de ler em inglês, é um livro que ele lançou em 2019, sobre um pouco a lógica do trabalho nos Estados Unidos, que vem mudando. Vocês devem estar acompanhando um movimento que tem chamado aí de revolução antitrabalho, que é a recusa de parte da juventude nos Estados Unidos de trabalhos que pagam pouco,
não dão condições de trabalho, etc. No Brasil, isso fica um pouco mais difícil pela nossa questão econômica. As pessoas precisam trabalhar para viver, né? Nos Estados Unidos, parte das pessoas tem possibilidade de não trabalhar pelo menos um período da vida, né? E o Bloomsdale vai falar. O que o trabalho garante? Sobrevivência, garante um lugar no mundo, conexão social, e garante a possibilidade de ganhar autonomia, aos poucos. E a gente vê como no Brasil isso é complicado, como o trabalho, muito pelo contrário, muitas vezes retira a autonomia, né, por conta das situações de sofrimento que ele gera, não dá para esquecer, e aí a gente fica muitas vezes procurando o autor, né, que vai nos dizer sobre o que está acontecendo, e às vezes esse autor já existe e está lá no passado mais distante. A Hannah Arendt, para mim, ainda é uma referência para pensar a questão da humanidade, e ela coloca o trabalho como tanto a questão da sobrevivência como a questão de mudança do mundo, nessa dimensão da ação, né? Eu recomendo a leitura desse livro, que é um livro filosófico mais denso, mas nos ajuda a entender o que é ser humano no mundo que a gente vive, né? E aí pensar tudo isso, né? Pensar tudo isso, tentar responder essa pergunta. Eu consigo me realizar pelo trabalho? Essa é uma pergunta, a pergunta de 1 milhão, né? Esse é um ponto importante, né? E tomar cuidado para não entrar aquelas perguntas dicotômicas que os jovens, a cada 3 jovens que chegam em orientação, 2 falam isso, né? Aí eu devo escolher algo que ganhe dinheiro ou devo escolher algo que me dê prazer, né? E aí, por que tem que ter essa dicotomia, né? Acho que a gente deve pensar muito, de novo, né? Por isso, né? Saúde ou trabalho, parece que a vida tem que ser dicotomizada. E como é que a gente faz essa integração? Esse é um ponto importante. E aí pensar que o mundo ele era movido pela Cronos, ou seja, pela continuidade, pelo planejamento, pelo futuro como reprodução do passado, e ele não mudou totalmente, mas a gente tem visto, como o videozinho de entrada aí que a Colmeia mostrou, um mundo mais de ruptura, de improviso, de um futuro a ser construído, e de algo que a gente constrói a interação, que é o Cronos e o Kairos, dois deuses gregos, aí um da continuidade e outro da ruptura, e são analogias importantes. Então, acho que é importante pensar isso. O mundo que a gente vivia era um mundo de mais continuidade, né? Então, o futuro era algo um pouquinho mais previsível, essa aceleração do presente é o que tem mudado muito, porque eles dizem, antigamente as coisas não mudavam. Lógico que mudavam, sempre mudaram. O ritmo da mudança é que mudou. Hoje em dia a gente muda muito rápido, não dá tempo, né? A ponto de, só para dar um exemplo bem concreto, entre o processo, pegar um processo de recrutamento e seleção numa empresa, entre o recrutamento e a seleção, o perfil da vaga já mudou, né? E aí, entre a contratação e a pessoa assumir, o perfil da vaga mudou de novo, né? Então tem alguma coisa aí, e aí a gente entra naquela discussão, mas como é que eu consigo organizar a estabilidade, a permanência da minha vida se a coisa muda rapidamente? Isso é uma coisa para a gente pensar. Precisa mudar tão rapidamente? Né? Essa é uma questão. E o que nós tínhamos no mundo mais tradicional era a questão do emprego, do desemprego. No Brasil tem a informalidade que sempre existiu, ela não é uma disfunção do sistema, ela é parte do nosso sistema, e a identidade tinha muito mais uma relação com a reprodução do idêntico. Então, eu vou ser psicólogo, eu olho, as pessoas são psicólogas, e eu vou ser igual a uma dessas pessoas. Tanto que era um mundo de 3 lógicas de identidade, que eu vou citar agora, passando eu entro mais detalhes. Você podia construir a sua identidade de forma ocupacional, profissional, organizacional. Eu já vou entrar nisso daqui a pouquinho, tá? Só para a gente pensar. E era assim, eu tinha o meu projeto individual, eu olhava na sociedade os modelos de possibilidade de construção de futuro, e eu escolhia um ao qual eu me adaptava e tentava reproduzir. Né? Então, era um pouco por conta dessa diminuição aí da aceleração do mundo. E essas eram as 3 possibilidades, as 3 resultantes principais eram essas, no mundo tradicional. Existe ainda, não é que isso sumiu, existe ainda a identidade ocupacional, ou seja, o que define a minha identidade no trabalho é o que eu faço. Eles vão dizer, mas qual a diferença entre ocupação e profissão? Basicamente, a profissão, pelo menos na teoria da sociologia do trabalho francesa mais clássica, né? A profissão demanda um saber especializado, em geral, um curso de nível superior, por exemplo. Tá? A ocupação não necessariamente, mas a ocupação está muito mais focada em habilidades que você coloque, ser membro do que na literatura internacional se chama de comunidade prática. Então, eu me identifico, então eu sou um pedreiro, eu me identifico com o conjunto de pedreiros, e eu aprendi a ser pedreiro na prática, né? Ao contrário de outros países que têm formação técnica para ser pedreiro, a gente não tem. Né? Então, a pessoa aprende, a ocupação dela é essa, né? E aí, obviamente, se eu
de forma desavisada, perguntasse para vocês, mas qual é a profissão que a pessoa é mais competente, ou qual é a profissão mais competente, o pedreiro ou o médico? De primeira mão, as pessoas iriam responder ao médico, por conta da valorização social do médico, mas aí teria que ver o que significa ser competência em cada área. E a profissão, na nossa sociedade, pelo menos no Brasil, é mais do que ocupação, em outros países não é. Né? E tanto a identidade ocupacional quanto a identidade profissional, ela dá um pouco um script de como nós devemos ser e nos comportar no mundo do trabalho, seja via ocupação, seja via profissão. E uma terceira forma de construir nossa identidade é com a identificação com a organização. Então, o lugar que eu trabalho, então eu faço parte de uma cultura organizacional específica. Então, não é incomum você ver muita gente com orgulho do uniforme do lugar que trabalha. Né? Então, por exemplo, lá na USP, acho que isso deve retornar esse ano, se tudo der certo, vai dar certo, né? Não é incomum ver um monte de barraquinhas vendendo camisas lá com USP escrito enorme, né? E as pessoas andando com orgulho. Não é uma crítica, acho que as pessoas têm que ter orgulho das conquistas, mas assim, é mostrar que eu faço parte de uma instituição, é mostrar que eu faço parte de um lugar, né? Então, para muita gente, muitas vezes, a identidade organizacional vem acima, ou vem mais do que até o que a pessoa faz. Então, o foco, esses 3 focos, definiam aí, mais ou menos, como a pessoa se relacionava com o trabalho e como é que ela construía a sua identidade no mundo mais tradicional. Só que o mundo, a Estela marcou bem, tem mudado. É um mundo muito mais próximo de Kairos do que de Cronos. Então, é o mundo da flexibilização, é o mundo da descontinuidade, é o mundo da precarização, é o mundo da transformação, é o mundo da dificuldade de definição clara de papéis. Isso é legal de um lado e complicado do outro. Né? Se a gente pensar em termos tanto de trabalho como em termos de sexualidade, a gente pensar as várias representações ou as várias formas como a sexualidade tem se colocado e construído a identidade, né? Acho que fica muito interessante da gente pensar, e muita gente tem dificuldade de lidar com essa pluralidade. O trabalho está assim também. E muitas vezes a gente tem que nomear. Então, tem muita gente que se autodenomina, por exemplo, faz um trabalho que não tem vínculo quase com nada de forma institucional. Bom, eu sou empreendedor, que pode ser empreendedor, mas muitas vezes não é. Né? Então, essa nomeação que dá um reconhecimento ao que eu sou, mas esse é o mundo do processo, eu tenho que ver. E aqui alguns autores contemporâneos que discutem isso, 4 palavras que parecem definir o nosso mundo, pelo menos para parte da população: fluidez, pluralidade, individualização e reflexividade. E eu vou chamar a atenção da lógica da individualização, porque isso é uma tendência, né? Vinha como tendência no mercado de trabalho no Brasil, e a pandemia mostrou quanto isso é complicado. Não é à toa que uma grande parcela da população, eu diria muito mais que a metade da população brasileira, teve que recorrer ao auxílio emergencial do governo federal para poder sobreviver. Isso, para mim, é um exemplo muito claro de que a grande maioria das pessoas, em contexto de desigualdade, como o Brasil e vários outros países, não tem condição de individualizar a vida. O que significa individualizar a vida? Significa assumir tudo que a vida necessita. Então, no trabalho, sou eu que organizo minha vida, sou eu que consigo meus projetos, sou eu que gero renda, sou eu que organizo as minhas férias. Nem todo mundo tem condição de fazer isso. Isso demanda uma base, um suporte social que a maioria das pessoas não tem. Então, para mim, essa é uma diferença entre o trabalho informal e o empreendedorismo. Né? No empreendedorismo, há a possibilidade de se individualizar. No trabalho informal, é muito mais, como o Robert Castel fala, um individualismo negativo, né? Por falta de suporte. Eu sou obrigado, por não ter referência ao recurso nenhum, eu sou obrigado a trabalhar, a construir meu trabalho no mundo de forma individualizada. Esse é um ponto importante. Né? Que o mundo é plural é importante, que a gente tem que pensar no que a gente está acontecendo, as coisas não estão tão óbvias e as coisas estão mais fluídas mesmo. Né? E a fluidez também. Tudo tem os dois lados. Né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente discutir, isso impacta diretamente na noção de identidade, é a noção de autoridade no mundo de hoje. Né? Se a gente voltar, quais eram as vozes de autoridade no mundo mais tradicional? Era a família, era o professor, era a ciência, era o jornalista. Hoje em dia, e aí eu vou fazer aqui um comentário, isso não é generalizável para todas as pessoas, mas hoje em dia isso ficou de uma forma mais fluida, que alguns dizem que é democrático, e em algum nível é democrático sim,
Mas hoje em dia, por conta de todo esse movimento de youtubers, influenciadores e influenciadoras digitais, tem muita gente gerando conteúdo e assumindo esse lugar de figura da autoridade. Muita gente com propriedade e muita gente sem propriedade. Então, essa questão com quem eu me identifico para construir a minha identidade é uma questão, é um nó, um ponto central aí para a gente pensar. Por quê? Porque hoje em dia o que vem acontecendo? Antigamente eu olhava as possibilidades, né, que o mundo oferecia e tentava construir uma identidade. Hoje eu construo o meu discurso sobre quem eu sou e tento achar alguém que valide esse discurso. E sempre vai ter alguém que valida. E eu não vou checar. Para mim, o mais importante é de alguém dizer que o que eu penso que eu faço é certo do que propriamente essa pessoa ter um reconhecimento mais coletivo. Isso rompe um pouco com a lógica coletiva. Isso acho que é um ponto importante aí, e rompe um pouco a lógica da identidade como uma construção coletiva, né? Isso é um ponto. E aí vem a pergunta também que não quer calar. Bom, o que é ser adulto hoje em dia? Né? Esse é porque o adulto que é a figura de identificação do jovem. Né? Quando a gente não sabe muito bem o que é ser adulto, quando a gente coloca o adulto com uma pluralidade de possibilidades, fica mais difícil desse jovem vislumbrar o mundo. Mesmo a lógica dos influenciadores e influenciadoras digitais, o jovem tem muita informação. Se de um lado é legal, de outro lado deixa muitas vezes sem referência, né? Muitas vezes perdido nesse espaço. Né? E aí a gente tem que pensar, isso é um convite que eu faço a vocês, cada vez menos pensar o emprego como eixo organizador do trabalho, cada vez mais pensar no trabalho em si, tá? Porque o emprego gradativamente, o trabalho não, mas o emprego da forma como a gente imaginou, e era um anúncio aí do final do século XX para o início do século XXI, me lembro muito o livro do Jeremy Rifkin, que falava do fim dos empregos, isso está se confirmando, né? De novo, no Brasil, menos de 50% das pessoas que trabalham de forma formalizada, né? E há uma tendência, as nossas legislações estão cada vez menos, ou cada vez mais forçando as pessoas a não terem empregos. Né? Uma flexibilização para organizar muito, ampliar, e aí a gente tem que pensar um pouquinho a quem isso favorece. Né? Cada um, olha aí, o número de possibilidades que a gente tem. E essas possibilidades, em geral, pressupõem, ao contrário do modelo do emprego, que a pessoa tem que assumir muito mais a responsabilidade sobre o seu fazer no mundo do trabalho. Então, se antes no emprego eu trabalhava, tinha um bom desempenho, e o que a organização do trabalho me oferecia? Um salário, me oferecia um local para trabalhar, me oferecia os instrumentos de trabalho, me oferecia férias, me oferecia uma série de coisas. Hoje, cada vez mais, me oferecia uma previdência. Hoje, cada vez mais, são as pessoas que têm que garantir isso de forma individualizada. Isso não é tão simples. De novo, volto ao contexto de desigualdade que a gente vive. Isso não é tão simples. Tá? Para algumas pessoas, sim, para outros, nem tanto. Eu não estou aqui fazendo o discurso da volta do emprego, mas a gente pensar como é que a gente garante uma certa segurança e proteção para as pessoas, na nova forma como a gente está organizando. São as pessoas que estão soltas no mundo. E aí elas se colocam numa situação de vulnerabilidade muito complicada. Tá? E aí é um pouco isso. Né? Então, você tem alguém construindo o seu projeto no mundo que também está aberto. Né? E aí fica muito mais difícil a gente construir a identidade nesse sentido que essa identidade com múltiplas referências, ela se torna mais fluida. E aí uma palavra que tem ganho muito peso é a palavra híbrido. E eu vou voltar a essa palavra daqui a pouco. E aí o que eu consegui identificar a partir de uma revisão mais sistemática da literatura é um pouco que esses são os modelos de construção da identidade no trabalho que tem aparecido mais nas pesquisas. Então, há uma continuidade da identidade ocupacional, há uma continuidade da identidade profissional, da identidade organizacional, que tem diminuído em intensidade e em quantidade, acho que esse é um ponto importante, e outras possibilidades de identidade, de foco para a construção da identidade, têm surgido. Então, de um lado, né, volta aquela discussão que a gente tem há tanto tempo, que acho que é uma discussão centenária do campo da orientação profissional, que é a discussão da vocação. Ela volta, e muita gente coloca a construção da identidade no trabalho com foco no ser, né? O Bohruslavski falava identidade vocacional como uma dimensão da identidade. Ele falava identidade vocacional de um lado, identidade ocupacional do outro. Né? E essa identidade vocacional tinha a ver com
essa revelação que a pessoa tinha de si, que ela ia se realizar a partir do trabalho. Então, parte das pessoas estão fazendo isso, a gente vê esse movimento em parte dos jovens, principalmente nos jovens de classe média e classe alta de um lado, e também nas classes mais baixas, principalmente pelas políticas de identidade, assumir a identidade como algo que te garanta um lugar no mundo, como a Estela marcou. A ideia de uma identidade de carreira, mais importante do que eu faço, é a construção que eu faço no mundo do trabalho, então o sentido da trajetória, né? A ideia de que a identidade profissional é cada vez mais híbrida, e aí isso impacta na formação, né? Isso é uma discussão que a universidade está se havendo muito pouco, ela vai ter que se haver com essa discussão, e agora na volta da pandemia isso vai se colocar muito claramente, que é, bom, eu escolho um curso, mas quando eu vou para o mercado de trabalho, com algumas exceções, não é exatamente este curso que eu vou exercer. Eu vou exercer parte daquilo que eu desenvolver no curso, mas eu vou desenvolver milhões de outras coisas, né? Então, a literatura já está falando de identidades profissionais híbridas. Eu vou dar um exemplo que já é realidade em empresa há muitas décadas, que é a pessoa que, por exemplo, eu sou psicólogo, vou trabalhar no setor de RH, e em algum momento, se gostarem do meu trabalho, vão me convidar para ser gestor. E aí eu não me preparei para ser gestor, eu me preparei para ser psicólogo. Só que aí eu vou ter que reconstruir a minha identidade para assumir esse lugar, e aí eu posso, obviamente, abandonar a minha identidade inicial, e aí substituir a identidade, ou não. Ou reconstruir a identidade profissional, ou fazendo com que essa identidade possa me facilitar ou possibilitar o exercício do lugar como gestor, ou como gestora. Essa lógica do híbrido, né, que a gente tem ouvido muito, né? E o híbrido, para mim, é uma das resultantes do mundo atual, que é a reconstrução, a reconfiguração do mundo social, e, de novo, a sexualidade mostra isso, né? Essa palavra do trans é uma palavra que hoje em dia já circula muito, mas há pouco menos de uma década, se saísse pela rua e perguntasse o que era o trans ou a trans, ninguém saberia responder o que é isso, o que é o transexual, a transexual. Tá? Isso, para mim, é uma clareza e um óbvio que tem muita violência, tem muito preconceito, tem muito ataque, mas tem um lugar no mundo. O lugar no mundo já foi conquistado, nem que seja um lugar que sofra muita violência, né? Construir o trabalho em rede, ou seja, eu não tenho mais nenhum lugar de foco, eu não tenho mais uma profissão, eu vou construindo meus projetos de acordo com os projetos que vão surgindo. Isso é muito característico da área, por exemplo, de TI. As pessoas não trabalham num lugar, não trabalham numa organização, não trabalham com um programa, um sistema, não, vão reconstruindo, vão trabalhando por projetos, e não é à toa que essa ideia do nômade digital acontece tanto, né? E o último, que para mim é o mais complicado, isso tem afetado muita gente e tem gerado muita crise de carreira, é você viver uma identidade de trabalho de transição, ou liminal. Ou seja, é uma identidade que te coloca... A mudança, ela é importante. Mas, assim, viver eternamente em mudança te tira um eixo. E quando você não tem eixo, você não consegue planejar o próximo passo. Tem muita gente que vive assim. Então, as escolhas são por acaso, os projetos são os projetos que vão aparecendo, isso vai tirando ou destituindo a pessoa de um sentido no trabalho. Cada vez mais pessoas têm vivido isso. Não é à toa que tem pessoas que já com 25 anos estão tendo crises profissionais. E aí não é porque escolheram, muitas vezes, mas é porque a pessoa escolheu o curso errado. Não, ela está no curso certo e já questiona muitas coisas, principalmente, por exemplo, o trabalho que faz, da forma que faz. Isto, voltando lá ao movimento, a tal revolução, não sei se é uma revolução, né? Estou nomeando como tem aparecido na literatura, a tal revolução anti-trabalho, que tem um foco muito forte lá nos Estados Unidos, né? Muitas vezes é isso, a pessoa não consegue construir o trabalho, a sua identidade de trabalho, por conta das condições de trabalho. Você quer aquilo que você quer fazer, o trabalho não te dá essa condição. E aí você tem dois caminhos, e o Claude Bar coloca isso muito claramente. Ou você olha para trás e tenta buscar algum tipo de espaço no trabalho que te possibilita uma construção de identidade mais próxima ao que era, essa ideia de nostalgia do passado, não de volta ao passado, mas de reconstrução do passado no presente. É nostalgia nesse sentido.
Então, não é à toa que ainda hoje isso caiu um pouco por conta da conjuntura que a gente está vivendo, mas ainda há uma busca pelo emprego público, né? Como algo que seria o oásis, né? No deserto aí de segurança, de estabilidade. A gente bem sabe, para aqueles que são funcionários públicos, não é bem assim, né? Tem suas questões aí, né? Não é tudo isso, né? Acho que tem uma certa idealização, né? Muitas vezes a estabilidade pressupõe ausência de sentido no trabalho. Eu já supervisionei muitos atendimentos de orientação profissional, que a questão central era essa. Eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego público, eu gosto da estabilidade, eu gosto da segurança, mas assim, eu não vejo sentido no que eu faço. E aí, como é que eu faço para mudar? Né? Esse é um ponto importante, né? O trabalho público, com exceções, eu me incluo nas exceções, e agradeço muito por isso, assim, não tem muita mudança. A pessoa vai fazer mais do mesmo a vida toda, né? Ou então a gente mergulha no futuro. A gente pode mergulhar no futuro de duas maneiras. Aquela que eu acabei de falar, de uma identidade que não fixa, então você vai caminhando de forma intermitente, sem referência, ou então quando eu consigo criar uma referência na mudança. Esse acho que é o caminho mais interessante, mas o caminho mais difícil. E aí esse é o mundo que a gente vive, é um mundo plural, um mundo complexo, um mundo com possibilidades, que é o mundo da nostalgia para alguns, da normatização para outros, e aí toda essa discussão de o quanto o mundo diz, você tem que ser assim, vai impondo norma, não dá para ser diferente, tem que ser assim, isso ainda está muito claro no mundo de hoje, né, e voltou com mais força atualmente. É interessante isso, né? Os ciclos da história. Nós tínhamos os anos 90 e o começo dos anos 2000, tinha uma fluidez, uma mudança maior, e parece que a coisa da norma voltou. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Se a gente ouvir as últimas notícias, né, não pode topless na praia, não pode homem beijar homem, não pode, né? Uma coisa de tem que ser assim, homem com mulher, é todo mundo bem vestidinho, todo mundo, cada um no seu quadrado, que era uma coisa que estava sendo rompida e volta, né? Para a gente pensar o quanto isso está influenciando também a decisão dos jovens e a vida dos adultos, né? E aí, em algum nível, tem aí a possibilidade de invenção. É um mundo de invenção para a parte das pessoas, de inventar o seu lugar no mundo. Mas para a maioria das pessoas é um mundo ao qual você tem que se adaptar. E para outros é um mundo que você pode construir, e para um grande grupo também é um mundo que você fica disperso, em que você não consegue construir o seu lugar. Eu diria para vocês, quando a gente olha para a nossa vida e a gente não consegue definir quem nós somos naquele momento, há uma crise de identidade. E muita gente está vivendo essa crise de identidade. Óbvio, como a identidade é multifacetada, são as identidades, voltando ao comentário inicial da Estela, eu volto a isso porque eu concordo plenamente, muitas vezes você se assegura em alguma dimensão da sua identidade que está fazendo sentido, né? Mas às vezes todas as dimensões elas estão em xeque aí para a gente pensar. E para encerrando, eu fiz esse quadro num capítulo que eu escrevi nesse livro, que se chama Psicologia Social e a Questão do Hífen, que é um livro que eu vou recomendar para vocês, não é porque eu escrevi um capítulo, mas é um livro que vocês conseguem baixar gratuitamente. Então, é um livro que vocês fazem download no site da editora gratuitamente. Eles têm lá um setor de acesso aberto, acho bem interessante, em que eu vou discutir as possibilidades, né? E aí, a ideia de que a identidade seja uma articulação entre o subjetivo, o pessoal e o social, mas muitas vezes ela não é, por vários motivos. Então, muitas vezes a gente sofre uma ruptura via o lado pessoal, é quando a gente exerce o individualismo por excesso. E a gente está vivendo parte das pessoas narrando isso, né? Construindo esse discurso de não, a minha liberdade individual acima de qualquer liberdade, qualquer dever coletivo, né? De novo, a questão da vacina ou da antivacina se baseia muito nisso, né? Ou mesmo a questão, em parte das pessoas que caminham pela lógica do empreendedorismo no campo do trabalho, né? E aí eu vou citar um autor que para mim é uma referência mundial, que é o Jean Guichard, né, que ele diz que, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar desde da juventude o quanto as nossas escolhas de trabalho, o quanto as nossas conquistas impactam a humanidade como um todo. Né? Então, tudo bem, é bacana ter sucesso, é bacana ganhar bem, é bacana ser feliz, mas qual é o custo para a humanidade disso tudo? Então, você está dizendo assim que eu não tenho direito a ser feliz? Lógico que tem, não é isso. Mas estou dizendo, é feliz a custo de quê?
né? Muita gente é feliz, muita gente tem sucesso, muita gente tem uma carreira fantástica, e nem por isso ela precisa desconstruir o social ou violentar o social para fazer isso. E é uma discussão que surge também da pandemia, o quanto, para uma parte da população que tem possibilidade disso, todos esses ideais de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e a preocupação com as outras pessoas são preocupações centrais de carreira. Né? Esse é um ponto importante, o quanto a gente deveria incluir isso no nosso trabalho de orientação profissional. E, de outro lado, o individualismo negativo, que as pessoas que são obrigadas a individualizar sua relação com o trabalho por falta de opção, falta de suporte, falta de uma série de coisas. E, do outro lado, é quando a pessoa é como se ela abrisse mão, abdicasse da dimensão pessoal, que é um perigo, né? A gente tenta isso, mas isso é um artifício muito complicado, e isso gera dois movimentos. Um deles é a hiperadaptação, a gente vê muito acontecer isso, mais ou menos assim, e muitos jovens que chegam à orientação profissional, e adultos também, me digam o que eu devo fazer para conseguir aquilo. E aí é como se existisse um script, uma regra do jogo, que se você seguir, você consegue aquilo que você quer. E aí você, para seguir esse script, muitas vezes você tem que abrir mão de quem você é, óbvio. Que na relação social parte disso acontece, mas abrir totalmente te coloca desprovido de um sentido de ser no mundo. E um outro caminho, o caminho, eu não traduzi, porque não tem essa tradução ainda em português, eu não me aventurei a fazer essa tradução eu mesmo, mas existe um livro que eu acho muito interessante, que se chama Outsourced Self, que é quantas pessoas estão terceirizando o self. O que significa terceirizar o self? Significa, assim, que você tem uma série de decisões, uma série de crises, uma série de questões a serem pensadas, debatidas e refletidas, você não faz isso e você transfere isso para alguém ou para algo. Né? Que eu vou dar um exemplo que não é do campo da orientação, mas eu tenho contado essa história, e se alguém já ouviu, me perdoe, para todo mundo. Para mim foi uma história emblemática, e foi as coisas, né? Para quem é junguiano, houve uma sincronicidade na minha vida nesse momento. Eu estava em contato com esse livro, que eu acho que não tem a tradução em português, e eu estava numa reunião, quando a gente estava no presencial ainda, né? E aí a reunião foi, e tem aquela parada do cafezinho, que faz tanta falta, né? Tem feito tanta falta na pandemia, né? Que é o momento que a gente conversa, troca ideia, atualiza, e muitas coisas são resolvidas, né? Para mim, na pandemia, no campo do trabalho, o que mais faltou foi o corredor do local que eu trabalho, porque ali você resolve tudo em 5 minutos, coisas que a gente resolveria em 5 minutos no corredor, às vezes demora uma semana no WhatsApp, né? Não é tão simples assim. A gente foi para o café, uma pessoa pegou uma pílula, botou essa pílula na boca, e alguém perguntou, desculpe a indiscrição, mas o que você está tomando? A pessoa falou que ela estava tomando, você toma isso, eu tomo tal coisa. Eu tomo tal coisa, eu tomo tal coisa. E eu me senti o peixinho fora d'água, né? Porque eu não tomo nada, né? E aí eu perguntei, mas do que vocês estão falando, né? Já sabendo um pouco o que eu responder, né? Eu compreendi que remédios eram aqueles, mas eu dei um pouco de ingênuo para ver qual vinha a resposta. Como assim? Você não toma nada? Eu falei, eu não tomo nada, como assim? Eu disse, não, como é que você aguenta o dia a dia, a rotina, o trabalho, se você não toma nada? Eu falei, se eu não estou aguentando minha rotina, é porque tem alguma coisa errada com a minha rotina. Eu não vou tomar um remédio para aguentar a minha rotina. Eu sei que de vez em quando eu deveria, porque essa coisa de que a gente consegue controlar a rotina, a sobrecarga de trabalho, eu estudo isso e eu não dou conta, né? Então, isso é um mantra da psicologia que eu repito. Conhecer a psicologia, as teorias, não nos exime de fazer as mesmas bobagens que a gente critica numa aula, ou como terapeuta, ou como analista, né? Não saber das coisas não resolve o problema, né? A psicanálise já diz isso há muito tempo, né? E assim, é um pouco isso. Em vez de eu lidar com o meu sofrimento, eu transfiro, ou eu vou apaziguando, amenizando. E um último caminho, que para mim é o caminho interessante, é a ruptura de tudo isso. E a emergência de híbridos, novas possibilidades de existir no mundo. E o mundo está aberto a isso, apesar, de novo, de toda a violência que o mundo tem colocado, né? E aqui, para a gente encerrar, acho que eu falei no tempo que eu gostaria, voltar um pouquinho num dos quadros que eu também gosto, da Tarsila do Amaral, vocês estão vendo que eu gosto da Tarsila do Amaral, que acho que é o mais famoso, né? O mais famoso é o Abapuru, esse é uma
uma recriação do Abapuru que a própria Tarsila fez, né? Ela fala que o Abapuru é o homem, né? E a antropofagia seria o homem em contato com a mulher para construir o mundo, né? Um é a natureza, o outro é o social, e aqui uma recriação, né? Da antropofagia de uma forma, uma liberdade poética aí de reconstruir no mundo de hoje de uma forma muito muito diferente aí, né? Guardando características com a obra original, mas recriando para o mundo mais, deveria ser, pelo menos na minha concepção, mais colorido. Aqui eu tenho colocado essa foto para encerrar minhas apresentações, para quem conhece a USP, é a Praça do Relógio, o centro ali da USP, né? O meu quintal, né? A Faculdade de Psicologia fica bem aqui, né? Como se a gente tivesse, se eu tivesse de costa para a psicologia, eu estaria de frente, né? E ali atrás, para os mais católicos, né? Tem um arco-íris ali atrás, vocês vão lembrar, né? Que quando o Noé acabou o dilúvio, Noé pousou, né? Surgiu um arco-íris, que era o símbolo que Deus deu para Noé, para dizer que aquilo nunca mais ia acontecer, né? Espero, eu tenho colocado o arco-íris aqui, o meu local de trabalho, para fazer um voto aí de esperança de que não só a pandemia, mas todos os desdobramentos negativos que a pandemia trouxe, espero que não voltem a acontecer e pelo menos a gente tenha lições com relação a isso, né? Bom, agradeço aí a oportunidade e vamos lá, vamos conversar que é o mais bacana. Obrigado. Maravilhosa a fala do Marcelo, sempre muito tocante e muito atual. Esse cara é sabido demais. E aí, estão abertas as questões. Vamos ver, tem um monte de elogios assim. Vamos ver quem que gostaria de fazer uma questão, um comentário. A Luci Leal está dando parabéns para você, o Carlos Nakamura. Parabéns, Marcelo. Muito bom te ouvir sempre. O Marcos Vono, com tanta coerência e humildade. Aberto as perguntas, fiquem à vontade. E aí? E aí, gente, está todo mundo meio impactado com essa fala tão pungente? Está todo mundo pensando, mas é bom. Eu acho que a gente está no momento mesmo de... Para mim, assim, o que eu queria deixar muito claro é a importância de pensar a identidade, né? Para quem trabalha com pessoas, principalmente quem vem da psicologia, a gente acaba dando muito foco, que é importante, não é para ignorar, né? Muito foco no pessoal, no singular, no subjetivo, e o quanto cada vez mais o mundo demanda essa articulação, né? E o quanto essa articulação sempre foi assim, mas o quanto ela é possibilitadora ou impossibilitadora de pensar o mundo, né? Para isto, né? A Sandra está dizendo que o microfone... Aí tem a Ana Paula Nunes, fala: adorei a apresentação, é importantíssimo refletir sobre a impossibilidade de pensar a identidade do trabalho, em todas as dimensões, sem pensar na realidade social e nas políticas atuais. Porque aí é pensar um pouquinho o que o mundo oferece de base de referência, né? Porque a identidade precisa de uma base de referência, né? Quando a gente tem uma legislação que gradativamente vai... alguns falam em flexibilizar, outros precarizar, a gente poderia fazer essa discussão, mas de alguma forma vai transferindo gradativamente
a responsabilidade para o trabalho, para a própria pessoa, isso vai gerando um jeito de construir a identidade. É mais ou menos assim, né? A mensagem está sendo dita, olha, cada vez mais cada um vai ter que se virar. E aí, assim, cada vez menos eu vou dar condição para você se virar. E aí, como é que fica isso, né? É importante a gente pensar isso. Acho que o Estado tem uma função, e independente do posicionamento político de cada um, mas, assim, o Estado tem uma função de gerar alguma condição, né? Seja de um lado, seja de outro, e a gente tem que convir, isso é importante, que um país como o nosso, que tem aumentado, infelizmente, de novo a desigualdade social, né, nos últimos anos, a possibilidade de você assumir a sua trajetória de trabalho, a sua carreira, é menor. É menor, né? Eu queria retomar uma pergunta, estou vendo a Lucia agora, a Lucia acho que deve lembrar dessa pergunta. Quando o David Blumstein ele está no nosso congresso de orientação, ano passado, ele coloca muita importância à autonomia. Eu pergunto para ele, né, mas como é que você pensa a autonomia num contexto como o Brasil? E ele foi muito sincero e humilde na resposta dele. Ele falou, não sei. Não sei, porque eu venho de um país em que a autonomia é possível. Em contexto de desigualdade social, a autonomia é mais difícil. Então, vocês têm que pensar a partir daí. O que é ser autônomo num contexto de desigualdade, né? Então, a gente está fragmentando a base de referência da identidade, ao mesmo tempo que está ampliando. Então, os dois movimentos ao mesmo tempo, né? Antes, para mim, quando eu era mais jovem, os que já passaram um tempo da vida aí, estão mais avançados no ciclo, não sou tão velho assim, mas que estão avançados no ciclo vital sabem disso, com relação, por exemplo, vou voltar de novo a esse exemplo, mas veja no trabalho, né? Eu me lembro, quando eu falei para o meu avô que eu ia fazer faculdade, ele virou para mim e falou, para com isso, que bobagem fazer faculdade, vai trabalhar. E aí a sugestão que ele me deu, qual que era? Olha a sugestão dele, né? Tenta ingressar no Banco do Brasil e faz carreira no Banco do Brasil. Por quê? A gente está falando isso nos anos 80, era um caminho. Ele está falando de que caminho? Do emprego, da estabilidade, do mesmo trabalho, né? Que é o caminho que hoje em dia a gente diz para o jovem, não faça isso. Não faça isso. Você tem que ser empreendedor, você tem que construir o seu projeto. Tudo bem, esse é um caminho, não tô descartando esse caminho. Mas, assim, quem pode? Né? E aí tem que tomar cuidado também para a gente não vender falsas ilusões. Né? E aí eu não estou destruindo o sonho de ninguém, mas eu tô pensando um pouquinho que para a gente construir um caminho mais individualizado, a gente tem que ter base social para fazer isso, tem que ter fortaleza social, e nem todo mundo tem. E eu não estou pensando só na família, estou pensando na organização social como um todo, né? Esse eu acho que é um ponto importante, né? Acho que tem mais pergunta coisas. da Ana Paula Nunes, que percebo que a angústia da fantasia do fracasso atrapalha muito nossos jovens nessa construção da identidade. Aí eu vou voltar a um autor que a Estela comentou na sua apresentação, que é o Joel Birman. Ele tem vários livros, né, sobre adolescência. Tem um que eu gosto bastante, em que ele vai dizer, olha, o jovem hoje em dia ele tá submetido a uma exigência de sucesso, né, sucesso rápido, que pode dar uma falsa impressão de um fracasso, né? Então ele tem que ser tão rapidamente bem sucedido que, se isso não acontece, a pessoa te dá uma sensação de fracasso e muitas vezes não está fracassando coisa nenhuma. Ele está no tempo dele, no tempo das coisas, né? Que está acontecendo. Então, e aí a gente tem que pensar que o fracasso ele é feito, o sucesso ou fracasso é em relação a uma referência. Que referência é essa? Quando a gente oferece para alguém uma referência que para aquela pessoa não é pertinente, é óbvio que ela vai tentar fazer aquilo e não vai conseguir. E aí ela vai ter uma sensação de fracasso, sendo que ela não está fracassando. Esse é um ponto importante. A gente está criando algumas referências, ou está criando alguns caminhos, e eu volto no comentário que eu fiz de dizer, não, agora daqui para frente você se vira, né, com a tua carreira, com a tua trajetória, com as tuas decisões. E aí, bom, se a pessoa não consegue, ela tem uma sensação de fracasso mesmo. E aí isso pode levar à desistência. Isso pode levar à desistência. E muitas vezes ela está no caminho certo.
E a gente tem que tomar muito cuidado, tanto como orientadora, como mundo adulto, que a gente fica ditando essas regras, né? Dizer, olha, veja bem, isso acho que é um ponto muito importante aí para a gente tomar cuidado. E o quanto o mundo é super exigente com todo mundo. Super exigente, assim, não é? Se antes a gente podia tirar 7,5, a gente tem que, no mínimo, tirar 10, assim, não fez mais do que obrigação tirar 10. Eu falo, socorro, porque em todas as dimensões da vida. E aí dá uma sobrecarga, um cansaço, não é à toa que aquele filósofo coreano, né, o Han, ele vai dizer de uma sociedade do cansaço, é isto, cansa. Né? Do jeito que as coisas estão sendo organizadas, a gente fica muito cansado de viver. A gente tem que atender tanta coisa. Eu não estou pensando na pandemia. A pandemia fez isso enésima potência. Estou pensando antes. O livro dele é de antes da pandemia. E o trabalho é uma arena onde isso se manifesta claramente. Eu me lembro que eu fui uma vez dar uma aula para um grupo de pessoas de um banco, né? E eles falaram que não eram psicólogos, eram funcionários de um banco, era um treinamento, e eles falaram, você é da psicologia, não é? Ó, é o seguinte, a gente gosta muito de psicologia, mas tem 2 palavras proibidas. Se você citar essas 2 palavras, a gente vira as costas e vai embora. Eu falei, quais são? Meta e motivação. Se você falar que a gente não consegue fazer as coisas porque a gente não tem motivação e tem que criar, e que a gente tem que superar qualquer meta, a gente vira as costas e vai embora. Ou seja, né, a gente está criando uma armadilha para a gente mesmo. Né? E olha, para quem é da psicologia, vou fazer a minha culpa, o quanto a psicologia não contribui com isso também. Né? Seja você tem que ser super motivado intrinsecamente, não digo que a gente não deva ser. A gente deve ser resiliente, mas que nível, né? Em que condições isso deve acontecer? Tem que tomar cuidado, né? Com tudo isso, né? Então, essa questão do fracasso é uma questão importante mesmo. Será que de verdade eu estou fracassando? Porque aí isso gera falsas crises. As pessoas vão ter crise onde não tem crise. E aí, quando ela tiver uma crise, ela vai viver em crise. E como é que você vive em crise, né? É legal viver em crise. Não, não é legal viver em crise. É legal mudar, é legal pensar alternativa. Viver em crise não é legal. O que é crise? Pelo menos na minha concepção, é quando aquilo que te dá referência não está não está funcionando. Entrar em crise é isso, é quando a tua referência não está funcionando mais. E aí você não tem a quem recorrer. E aí você busca ajuda. Né? E, de novo, aí o perigo, são dizer, você não gosta de influenciador digital, não é isso. O problema não tem nada a ver, mas assim, o perigo de algumas pessoas que não estão lá falando a partir muitas vezes da experiência própria. A pessoa não está falando de má fé. Alguns, sim, porque querem ganhar dinheiro, mas uma parte está contando a sua experiência. E aí vou falar uma máxima da psicologia, quem é psicólogo sabe disso. Né? A experiência própria, ela é uma experiência de vida. Eu não sei se ela pode ser generalizável para todas as pessoas. E as pessoas se baseiam na sua experiência para dizer como é que deve ser a experiência de vida dos outros. Né? Então, isso é um perigo também. E a molecada vai lá e fala, bom, quem é você? E escolhe alguém e fala, e quem disse que se eu fizer trilhar aquele caminho igualzinho àquela pessoa, eu vou chegar onde a pessoa chegou? Não vai. Não vai, porque se o mundo está acelerado, é óbvio que o caminho que ela trilhou já não existe mais. Sabe aquela coisa que você vai fazendo no caminho, apagando com a vassourinha? É isso que acontece, o teu rastro não fica mais, já não tem, inclusive não tem mais os instrumentos, as ferramentas, as condições de fazer aquilo. Eu vejo isso um perigo. E está aí, né? Tá aí, né? Em contraposição, tem muita gente bacana fazendo o oposto. Né? Tem muita gente bacana fazendo o oposto. Só para dar um exemplo, eu pedi para... A gente estava em contexto pandêmico, em aula remota, eu pedi para os meus alunos da disciplina de graduação em orientação profissional, lá da graduação em psicologia da USP, que eles olhassem o que existia no YouTube, de que era oferecido como orientação profissional. E assim, eu tinha destinado um pedacinho da aula para discutir isso, ficamos 2 aulas discutindo. Eles ficaram apavorados, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Um pouco, e aí, as pessoas não se preocupam com o que elas estão fazendo com as outras pessoas, né? E aí vem toda uma discussão de ética, de responsabilidade, que a gente discute muito no curso de psicologia e em outros cursos, não só de psicologia, mas em outros cursos, e parece que as pessoas perderam um pouco essa lógica, né? Então, de novo, voltando ao comentário, essa experiência do fracasso, ela pode ser muito intensa, e ela pode estar baseada numa falsa referência, e isso é um perigo mesmo, né? Marcelo, aí tem uma questão da Patrícia Cuiabano.
Você poderia falar um pouco da construção identitária e a fragilização da segunda metade da carreira? Profissionais maduros, de 50 anos ou mais, enfrentando o mundo de trabalho com etarismo e ou a vivência da pré-aposentadoria. Boa essa questão. Acho que um primeiro ponto com relação a isso se chama cultura, né? Nós temos uma cultura no nosso país de, bom, passou de uma idade e já não serve para mais nada, né? E aí todo esse movimento de tentar voltar a ser jovem, né? Que isso se dá muito na esfera física, mas não é só na esfera física, né? Ah, eu tenho 70 anos, eu tenho que dar conta, né? Eu tenho, não sei, e aí, eu não preciso de aposentadoria, eu não preciso de uma série de coisas, né, que vão acontecer. Então, o primeiro ponto é que outros países lidam de forma diferente com essa questão, né, da aposentadoria, do sair do trabalho. Segundo ponto, e a nossa discussão é trabalho, né? No nosso país, a questão do trabalho ela é central, e as pessoas têm muita dificuldade, aqueles que trabalham têm muita dificuldade de se desvincular do trabalho, seja por uma questão de sobrevivência, com uma boa parte, seja uma questão porque a vida só tem sentido com o trabalho. Né? Então, a própria questão pré-aposentadoria, aposentadoria, é uma questão importante. Só para dar um exemplo para vocês, a gente fez há uns 4 anos atrás, a gente pensou em aquelas coisas, né, de fazer um curso que tinha dupla função. A gente fez um curso para começar a discutir a aposentadoria, né, lá no nosso núcleo de discussão, e a gente pensou, como é que a gente fez esse curso? A gente convidou professores aposentados do nosso departamento para contar a história de vida deles. Então, era uma forma, a gente gravou essas histórias, então, um dos objetivos era o registro dessas histórias, ainda bem que a gente já fez isso, porque de 2018 para cá, 3 já faleceram, então a gente tem essa história de vida das pessoas registradas, é um documento histórico, e aí, depois que as pessoas falaram, a gente abriu um espaço, depois o outro semestre era para discussão. E assim, é impressionante o nível de sofrimento e aflição das pessoas, inclusive os mais jovens dizendo, mas eu não vou conseguir parar de trabalhar. Então, o lugar do trabalho na nossa sociedade, são 2 pontos. E aí, um outro ponto é o quanto o mercado de trabalho está encurtado. Então, se eu disser para vocês, qual é a faixa etária do mercado formal de trabalho? 25 a 45 anos. Acho que a Patrícia tem razão, 50 é para exceção já. É 25 a 45 anos. Né? E aí eu vou contar uma história que para mim foi bem emblemática disso, né? E mostra um pouco o olhar que se tem. E não dá para dizer que alguém de 45 anos é velho, né? Pelo amor de Deus. Né? A expectativa de vida no Brasil baixou um pouco, mas está entre 75 e 77 anos, variando de região a região. Se 45 você já não serve para o mundo do trabalho, o que você vai fazer nos 30 anos que te restam da vida? Você nem trabalhou 30 anos. Mas nem trabalhou tudo isso, né? Há de se pensar nisso, né? Mas eu me lembro uma aluna nossa que tinha como estava fazendo uma transição, nossa na graduação, estava fazendo uma transição de carreira e estava fazendo curso de graduação de psicologia com 45 anos. Ela tinha toda a trajetória numa área, ela falou, basta, não quero mais, fiz tudo que eu queria nessa área, vou fazer psicologia, fez lá uma reserva financeira, se planejou bonitinho, e estava fazendo, ela falou, vou fazer tudo bonitinho. Chegou no 4º ano, falou, quero fazer estágio, eu quero trabalhar em empresa, eu nunca trabalhei em empresa, eu gostaria de trabalhar em empresa. E aí vai, ela não conseguia ser aprovada, e ela perguntava por quê, e a resposta era sempre a mesma, você é muito velha para fazer estágio. Ela, mas como assim eu sou muito velha para fazer isso? Não, estagiário tem que ter no máximo 20 e poucos anos, né? Ela, como assim? O que a idade tem a ver com ser estagiário, né? E aí vem, não, mas a gente quer gente dinâmica, a gente quer gente que inove, Então, quer dizer que quando você passa de 40 anos, você não é mais dinâmico e não inova mais, aí tem uma confusão, né? Então, vejam esses registros simbólicos, esses estereótipos, essas formas que vão sendo construídas. E é óbvio, a pessoa vai chegando numa idade, e alguns têm mais, de novo, quem tem uma base institucional, organizacional, tem mais chance de se organizar. Quem não tem, vai sofrendo mesmo, vai chegando numa idade e vai dizer, socorro, né? E agora, o que eu faço? E óbvio que as pessoas vão se sentindo nesse lugar de que eu não sirvo para mais nada. Pelo amor de Deus, se 45, 50 anos você realmente assumir esse discurso social que você não serve para mais nada, como é que fica? Né? Como é que o mundo vai fechando as portas? O mundo, obviamente, vai abrindo outras. Né? E essas outras portas que vão se abrindo, elas ficam muito invisíveis. A gente vive numa sociedade em que esses caminhos ditos alternativos, eles estão invisíveis.
Não canso de dar o exemplo do combate da pandemia nas grandes comunidades periféricas das grandes cidades do Brasil. Isso não foi dado visibilidade assim. Eles se viraram sem apoio de nada e de ninguém e conseguiram combater muitas vezes a pandemia em termos da saúde e do trabalho de forma muito mais eficaz que muitos governos e prefeituras. Né? E o que eles fizeram? Para mim, eu ouvi isso de um CEO de uma empresa dizendo, não, a gente está convidando pessoas dessas comunidades para dar palestra para a gente. Porque, assim, eles conseguiram se virar sem nada. Então, eles são um exemplo de gestão. Né? Então, é isso. Tem portas e caminhos, mas que é uma situação de sofrimento, a Patrícia tem razão. E a pessoa já vai sofrendo antecipadamente, porque é dito para ela, né, de que não, olha, você vai começando a se desvincular, e aí o que dão de caminho em geral? Abre o seu negócio, ou então, um outro caminho que pode ser interessante para uma pequena parte das pessoas, mas não é bem assim, né? Abre seu negócio, vai ser professor, né? Vai compartilhar a sua experiência, tudo bem. As pessoas podem ser professores, mas nem todo mundo é afim de ser professor. Aí fica uma falsa ilusão também do que é ser professor, ser professora, né? E como se abrir negócio fosse uma coisa muito simples, né? A gente sabe que... Tem duas questões aqui, ouvir você é uma delícia, mas tem duas questões aqui, eu estou vendo avançado da hora. A pergunta da Ângela Janone. A pessoa que sempre muda e vive eternamente em transição de carreira tem mais dificuldade de construir uma identidade necessariamente, pensando que muitas vezes as pessoas não têm outra opção de mudar de trabalho para sobreviver, senão mudar de trabalho para sobreviver. Você quer fazer as duas de uma vez? Aí eu comento tudo junto, Stella, acho que é mais fácil. A outra é da Caroline Moraes, pensando que a autonomia, a autoria e construção da própria carreira estão sendo incentivadas sem uma base prática, um suporte social e acesso, como você disse, o que impede com que a autonomia seja realmente exercida no Brasil? Quais os passos iniciais para dar espaço para esse exercício? Por que isso vai ser demandado cada vez mais com essas mudanças rápidas? Então, como o Brasil pode olhar com mais realismo para essas mudanças e demandas e possibilitar uma autonomia digna que realmente possa ser exercida? E aí tem uma pergunta da Sandra Loureiro, que gostaria de te ouvir um pouco sobre novos modelos que estão sendo pensados especialmente para as classes menos favorecidas socialmente. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo rapidamente aqui, pelo menos tocar em alguns pontos. Né? Primeiro ponto, a gente tem que entender o que é mudar muito para a pessoa. Porque tem gente que tem essa característica. O mudar muito pode significar muita coisa, e tem que ver qual é o sentido da mudança para a pessoa. Uma pessoa que... Tem gente que conta uma história para vocês, de história de vida, e a pessoa muda a cada segundo, mas assim, a mudança faz todo sentido. A história tem um enredo, e esse enredo é entrelaçado. Outra coisa é aquela pessoa que muda e não sabe porque está mudando. Aquela que pode ser hiperadaptada, vai mudando, vão dizendo. Outra coisa é aquela pessoa que muda por uma questão objetiva e concreta. Né? Então, eu começo a trabalhar aqui, e aí essa pessoa que muda, principalmente essa pessoa que muda por questões objetivas ou socioeconômicas, vai ter a base da sua identidade, não exatamente no que ela faz, mas no que ela conquista, muitas vezes. Então, eu fico pensando naquela pessoa que fica transitando. Então, ela vai trabalhar na limpeza, ou vai trabalhar na segurança, ou vai trabalhar na portaria de um prédio, ou vai trabalhar... Ela vai trocando trabalhos que são oferecidos para determinado grupo social. E aí é óbvio, não é o que ela faz, mas é um pouco o que ela consegue a partir do que ela faz, que pode lhe conferir a identidade, por exemplo, de alguém que é trabalhador, que sustenta a família, que é um exemplo para a família. Então, é uma outra forma de construir. Então, essa questão da mudança depende muito. A mudança pode ser uma coisa
pode mostrar que a pessoa está perdida, como pode mostrar uma característica da pessoa, né? Acho que a gente deve pensar nessas duas coisas. A questão da autonomia, ela é uma questão complexa, porque não depende só da pessoa. Acho que o primeiro ponto, a autonomia não é uma característica, não é só estou com vontade de ser autônomo, eu vou ser autônomo. Isso é parte do negócio. Mas a parte maior do negócio é o quanto o contexto me permite ser autônomo. E autonomia, o que é ser autonomia a partir daquele contexto em que eu vivo? E aí tem um ponto, eu não posso deixar de voltar a esse autor, né, que fez 100 anos o ano passado, que é o Paulo Freire, que ele dizia, a forma, assim, por pior que a realidade seja, se a gente não conhece a realidade, o nosso lugar nessa realidade, a gente não consegue ser livre. Ele dizia que a liberdade vem da possibilidade de conhecer a realidade que a gente vive, né? E aí, obviamente, que é uma noção de liberdade que ele traz. Então, se você não sabe a tua posição nas relações de poder no mundo, você não sabe qual é a autonomia possível. E aí não é uma autonomia de se adaptar. Não, é uma autonomia, bom, o que eu posso? Quais as decisões que eu posso? Como é que eu posso avançar na vida? Ou como é que eu posso me organizar? E aí não de novo, voltando a Paulo Freire, ele fala que a gente só consegue sair ou ter liberdade em comunidade. Então, como é que eu posso me organizar comunitariamente para conseguir alguma coisa? E aí foge um pouco dessa lógica de que é sozinho que eu consigo tudo, que é o caminho que é dito para a gente. Sozinho eu consigo tudo. Né? E aí, volta a pergunta da Sandra, né, com as classes mais desfavorecidas, o caminho é esse, né? Tanto do trabalho de orientação quanto das estratégias, é o quanto a gente consegue construir estratégias mais comunitárias e coletivas, em que eu tenha algum tipo de base, né? De novo, o combate, o enfrentamento da pandemia, né, nas comunidades periféricas. Se não é uma saída comunitária, ali cada um decidisse resolver o seu por conta própria, uma parte das pessoas ia resolver, a grande maioria ia ficar sem recurso, sem nada. Então, um vai ajudando o outro, né? Então, esse é o caminho, né? Mas, de novo, a gente está fortemente marcado pelo discurso do individual. Do individual. E aí, quem pode, voltar de novo a essa questão, que o Castel coloca, quem pode individualizar a vida? Quem tem recursos, quem tem suportes, né? Quer ver? Vou dar um exemplo bem concreto. Uma pessoa tem 30 anos, tá? Ela está num trabalho, não está feliz no trabalho. Realmente é um trabalho que não está bacana, a remuneração é até razoável, mas não está bacana, ela está se sentindo um pouco violentada no trabalho, e ela está querendo sair, ela não está aguentando mais, tá? Se engana muito que pensar que quando a pessoa não tem nada, ela se contenta com qualquer coisa. Isso é um mito. Né? A pessoa aguenta até onde ela consegue aguentar, mas chega um limite que ela não dá conta. Né? Digamos que uma pessoa é de uma classe mais baixa, outra pessoa é de uma classe mais alta. As duas pedem demissão no mesmo dia. O dia seguinte dessas duas pessoas é muito diferente. Óbvio, vai ser sofrido para as duas. Não vamos também pensar que se uma pessoa tem condição financeira, ela não sofre. Ela sofre. Mas, assim, a forma de lidar com esse sofrimento é muito diferente. É muito diferente. Uma vai ter suporte financeiro. Então, ela vai conseguir lidar com essa transição mais tranquilo, vai ter apoio, vai ter mais tempo para pensar, para procurar, para achar uma coisa melhor. A outra pessoa, no dia seguinte, vai ter que sair atrás de qualquer coisa. E tem uma grande chance dela dar um passo para trás, dela pegar uma coisa que é um passo para trás, né, no histórico dela, né? Porque ela precisa sobreviver. Né? Então, fica difícil, né? Pensar de novo essa questão da autonomia. Depende de como a gente lida com essas questões, tanto que uma coisa que eu repito sempre, eu já ouvi muita gente repetir isso, que parte das pessoas, a grande maioria no Brasil, quando fica sem trabalho, se diz desempregada. Aquelas pessoas das classes média e alta, quando estão desempregadas, a grande maioria não se diz desempregada. Fala que está repensando a carreira. Ou ainda quando a coisa estica, entrei no sabático. Né? Então, você vai criando aí, você pode fazer isso. Você pode ter o teu sabático, não tem problema nenhum. Se isso é uma decisão, faz parte do teu projeto, você tem recursos para fazer isso. Mas uma parte das pessoas que estão repensando a carreira está desempregada, está desesperado, quer trabalhar de qualquer jeito.
mas tem símbolos distintos, né? E aí a cultura também é diferente, a forma como se relaciona com a cultura, ela também é atravessada pela classe social, é diferente para homem, para mulher, é diferente para branco, para negro, para branco, para negro. Então, tudo isso, veja, por isso que a identidade é multifacetada e é difícil pensar todas essas questões todas. Eu não cometer em profundidade essas últimas, mas é só algumas coisas para a gente refletir, né? A gente não daria conta de refletir em profundidade de nada disso aqui, porque são questões complexas que a gente vai sabendo, a gente já está sabendo no dia a dia, todo dia. Todo dia. Acho que tem os pontos-chave para a gente sempre pensar, para não cair em algumas armadilhas que a gente mesmo cria para nós, né? Principalmente esses discursos mais homogeneizantes de, esse é o caminho, as coisas são assim. Não é ignorar que isso existe, mas é pensar, bom, dá para fazer diferente? Reconhecendo a dificuldade de fazer isso. A Lucy tinha falado lá atrás para você relatar a experiência do CUFA, C-U-F-A. É isso, Lucy? O exemplo da CUFA. CUFA da Universidade Federal de... Você conhece, você entende o que ela está falando? Não, eu não sei dessa sigla, Lucy, só diz o que é aí que eu comento. Deixa a Lucy falar. Associei as ações das comunidades à Central Única das Favelas. É isso que eu comentei, acho que é isso mesmo. Eles têm, inclusive, uma organização central, não sabia que tinha essa sigla. Eles têm, inclusive, essa associação central que transcende as cidades. Eles têm uma organização fantástica, e assim, sem apoio, eles vão conseguir, não é que não tem apoio, eles vão conseguir apoios. Esses apoios, eles surgem, seja da iniciativa, eles vão lutar pelos direitos que não lhes são dados, né? E aí o direito não é um presente, um direito é um direito, né? Porque senão fica uma coisa que direito é presente, né? Não é direito e deveria ser para todo mundo, né? Fizeram um trabalho extraordinário, assim, para muita gente, para muitas comunidades. Aí você compara quem teve mais sucesso e menos, que vê um dado bem concreto, o índice ou a taxa de contaminação varia. Assim, tem comunidades que isso não aconteceu, a taxa foi lá em cima, tem comunidades que isso aconteceu, a taxa foi lá embaixo. Até nisso, isso é um dado concreto, isso não é uma elucubração, né? É um dado concreto, né? Família que tiveram, que passaram necessidade concreta de não ter o que comer, e famílias que não. Vejam, isso para mim são dados concretos mesmo, né? E foram buscar. E aí, como é que se busca esses recursos? Coletivamente. Se eu vou lá bater na porta, até consigo alguma coisa. Mas quando vai um grupo em nome de algo, é mais fácil conseguir as coisas. Inclusive com a iniciativa privada. Vocês da Colmeia sabem isso muito melhor que eu. Vocês têm muito mais know-how, a Marisa pode falar muito mais do que eu sobre isso, contar milhões de experiências. É isto, né? É isto, né? Então, E esse lado, essa dimensão da vida, acaba ficando uma coisa meio alternativa, né? Alternativa, meio... outsider, não deveria, né? Isso deveria ser a lógica, né? Da sociedade. Bom, Marcelo, a gente já está aqui avançado na hora. Antes de dar um tchau para você e te agradecer um monte, aqui tem várias pessoas elogiando sua apresentação. Eu queria falar para os nossos participantes da live que, se puderem dar uma força, divulgando o curso de formação de orientação profissional, e é o curso que o Marcelo faz parte do corpo docente. É um curso que tem toda uma parte teórica, prática, técnica e prática, né? Ele dura 1 ano e meio e é muito legal. Aí eu convido as pessoas a entrarem no site da Colmeia para se inteirar melhor disso. Aí tem aqui vários agradecimentos, olha, da Cristiane Nakamura, da Cristiane, agradeço a apresentação da Nádia, e tantas outras pessoas. Marcelo, você é sempre bárbaro,
disposto a abrir seus conhecimentos, a contar, um professor assim, de mão cheia. E Obrigado, queria Estela. agradecer muito. Obrigado para todo mundo. E assim, um último comentário que é uma coisa que escapou, para quem trabalha com jovem, preste atenção com tudo que está acontecendo com o ensino médio, né? Porque esse discurso está muito forte, né? Esse discurso do individual está muito forte, né? Então preste atenção nisso, porque é uma tendência muito forte no ensino médio, né? Você diz com os itinerários formativos. Contudo, acho que a gente tem que olhar com calma, tem coisa muito interessante acontecendo no ensino médio, mas tem riscos também, né? A partir do que está sendo proposto aí, né? E as Fala escolas um pouquinho, muito rapidinho disso. O que você está vendo como uma coisa tão alertante ou ameaçadora? Acho que 2 pontos, que assim, isso é uma projeção, não é que está acontecendo, isso pode acontecer. É um pouco enfatizar esse discurso do é você que toma conta da sua vida e você que se vira para conseguir tudo no futuro, né? Então a coisa da saída individual, que o futuro é ser empreendedor, isso, de novo, não é uma crítica a isso, mas é pensar que esse é um caminho entre tantos outros caminhos, e uma coisa muito forte de pensar, um jeito de pensar que para mim está muito associado a uma estratégia claramente de uma classe social que é colocada como uma estratégia que deve ser alastrada para todas as classes sociais. E aí tem que tomar cuidado, porque, aí voltando ao que eu citei do Paulo Freire, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada espaço social, cada contexto, tem as suas estratégias, os seus caminhos, as suas possibilidades, e está entrando com tudo, né? Eu tomei um susto, só para dar um exemplo, eu tenho 4 ou 5 escolas públicas aqui no entorno da minha casa, coisa de 2 quilômetros, um raio de 2 quilômetros tem umas 5 escolas públicas, dessas 5, 4 aderiram ao projeto de tempo integral, né? Então, a coisa está entrando com tudo, né? Então, tem que ver como vai entrar e é uma projeção. É muito mais um receio do que uma coisa que está acontecendo, para ficar alerta para ver o que realmente. E aí, a única coisa que me alenta é que quem faz isso acontecer são professores e professoras, né? E muitas vezes a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação falha na orientação, então quem vai tocar o barco são professores e professoras, e a gente sabe que muitas vezes quando isso acontece a coisa funciona bem, né? Então tem isso também, mas ficar atento porque pode não acontecer, mas tem grupos importantes aí por trás dessa reforma toda, querendo criar uma lógica, né, de formação no Brasil. É só ficar atento. Não pode ser, tomara que nada disso aconteça, seja só um medo. Mas pode ser que aconteça. De qualquer forma, é importante saber o que acontece, dependendo de qualquer posição, é importante saber o que está acontecendo no ensino médio, porque está mudando mesmo. Tinha que mudar. Acho que tinha que mudar mesmo, está mudando, e quem trabalha com jovens, acho que precisa ter clareza disso, né? Muito bem. Um beijão. Tchau para todas as pessoas. Tchau para todos. Obrigada, Marcelo. Tchau.